Glória a Deus. Então pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Vamos meditar. Creio que será rápido a meditação de hoje, porém eu peço que você fique ligado, ligada, para que Deus nos ajude, através da palavra poderosa dEle, a vivermos a plena vontade do Senhor, a viver o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer na presença dEle, amém? Pega a tua Bíblia, então abra em Josué, livro de Josué, capítulo de número 1, nós vamos ler nessa tradução ARC, que é a Almeida Revisada e Corrigida. Eu costumo normalmente usar a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, mas você vai acompanhar aqui na tela ou no seu celular, coloque a versão ARC, Almeida Revisada e Corrigida, amém? Josué capítulo de número 1, versículo de 1 a 9, bem conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo a trabalhar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, ó, Josué 1, versículo 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Feche os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos diante da tua palavra, fala conosco, Senhor, nos ajuda, precisamos, cremos que a tua palavra é poder, Pai, cremos que ela faz o que ninguém pode fazer, que ela traz existência àquilo que não existe, que ela muda realidades atuais, muda situações atuais. Então nós cremos, Pai, pelo poder da tua palavra, que nós iremos viver aquilo que o Senhor já projetou para nós. Eu creio que pelo poder da tua palavra, o Senhor vai nos alinhar para vivermos o chamado que o Senhor tem com cada um de nós. Então, Senhor, fala, trabalha nos nossos corações, trabalha na nossa mente. Nós precisamos ser transformados, Pai, para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Fala conosco, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dado a Ti neste lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma história conhecida que fala de Josué. Quem é Josué? Josué, ele era servo de Moisés. Josué era um homem de guerra. Josué, ele juntamente ali com Moisés, estava cumprindo o plano de Deus. Moisés, que era o líder, Moisés, que era o libertador do povo, nós sabemos que o povo de Deus ficou escravo no Egito, servindo aos egípcios ali por mais de 400 anos. Nós vemos que o povo de Deus, ele era oprimido, era reduzido à escravidão, era judiado. E Deus, pela misericórdia dele,
pelo amor que ele tem, ele então levanta esse homem chamado Moisés para libertar o povo. Você conhece a história? Moisés, ele vai até Faraó, e ali começa uma briga, começa ali um jogo duro de Faraó, não querendo liberar o povo, né? Deus manda ali as 10 pragas ali no Egito, você conhece, já deve ter até assistido a série ali da Record. Então vem as 10 pragas, e aí no fim delas, o coração de Faraó, que era duro, ele se amolece diante daquilo, e Faraó libera o povo. A palavra diz que Moisés sai com aquele povo. Nós vamos ler que eram em torno de 600 mil homens, aproximadamente, talvez, calculando mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então nós vamos ver Moisés conduzir debaixo de uma promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Moisés, tira o povo da escravidão, que eu tenho um lugar para colocar eles, eu tenho uma terra, tenho uma promessa que eu quero levar o meu povo a viver, tenho uma terra que mana leite e mel, onde eu quero colocar o meu povo, já é deles por direito. Mas nós vemos na trajetória um povo com um coração duro, um povo murmurador, um povo que vira e mexe, adorava outros deuses, não confiava plenamente em Deus. Isso, o tempo se estendeu, nós vemos que eles ficam rodeando no deserto ali por mais de 40 anos, enfim, as coisas foram acontecendo. Deus começa a se manifestar diante do povo dele no meio do deserto. Nós vemos ali que as roupas, né, nós até cantamos aqui um louvor animado no culto anterior, que as roupas deles, né, elas não se rasgavam, não se desfazia. Deus cuidava dos mínimos detalhes do povo, enviava alimento, maná do céu, fazia sair água da rocha, tudo para sustentar um povo ingrato, que só sabia reclamar diante de Deus. Mas ainda assim, o povo estava sendo conduzido em altos e baixos para a promessa que Deus tinha para eles. A palavra nos diz que chegando no fim da vida de Moisés, em Deuteronômio ali nos últimos capítulos, nós vamos ver que Moisés já começa, através de Deus, a preparar Josué, que Josué iria substituir ele. Josué seria o seu sucessor, iria agora, depois da morte de Moisés, assumir essa responsabilidade. Ele iria conduzir o povo até a terra prometida. Moisés, Deus falou para ele: Moisés, você não vai chegar, você vai até ver a terra, mas você não vai levar o povo até lá. E aí esse encargo, essa responsabilidade, esse chamado ficou sobre a vida de Josué. No final do capítulo ali em Deuteronômio, nos últimos capítulos, o próprio Moisés fala essas mesmas palavras que Deus falou para Josué: Josué, tem de bom ânimo, cara, Deus é contigo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te capacitar, Ele está com você todos os dias, você vai vencer, você vai conseguir, eu já vou morrer, Deus já me falou que é 120 anos o limite que eu cheguei, até aqui onde nós estamos, do Jordão, que era ali, né, o Rio Jordão para lá é você, do Rio Jordão para lá é sua responsabilidade, e até ali tudo bem. Só que nós vamos ver na virada desse capítulo, nós vamos ver aqui na virada desse livro de Deuteronômio para Josué, que é o livro do próprio Josué, nós vamos ver que Moisés morre. E a hora que Moisés morre, Deus se manifesta para falar diretamente com Josué. Deus se manifesta com ele, dizendo para ele assim: ô Josué, Moisés morreu, o meu servo Moisés morreu, aquele a qual você servia. Aí Deus olha para ele e fala assim: cara, levanta para você agora viver o chamado que eu tenho com você. Irmãos, aqui eu já entendo pelo contexto todo que aquilo paralisou a vida de Josué. A morte de Moisés, irmãos, pensa num cara que brigava, que lutava, um cara que tinha fé. Pensa em um cara que confiava em Deus. Era Josué. Quando Moisés manda, né, os 12 espias até lá, somente ele dos 12, ele e Caleb voltaram vendo todas as dificuldades. É uma terra de gigantes, o povo lá é hostil, o povo lá da terra que Deus nos prometeu é um povo ruim, e só eles voltam dizendo: mas se o Senhor nos falou que ia dar, a gente prefere continuar confiando no Senhor, Ele vai fazer, Ele vai nos dar. Os outros 12, não dá, não tem como, nós vamos morrer, nós vamos perder, eles são muito fortes, grandes, né, e não vai dar certo. Mas eles voltaram confiantes. Nós vamos ver que Josué estava à frente do exército, guerreando contra exércitos inimigos, e ele prevalecia, ele vencia. Claro que era Deus com ele, mas era um homem corajoso, era um homem que ali ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. Mas chegou em um certo momento da vida dele, quando Moisés morre, e agora a responsabilidade de conduzir o povo está sobre a vida dele. Ele teme, ele paralisa.
Sabe, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que existem situações na nossa vida, de modo geral, que elas tendem a nos paralisar. Existem situações que acontecem na nossa vida, por mais que você seja um guerreiro e uma guerreira, por mais que você seja alguém ali que já superou muitas coisas na sua vida para chegar onde você está, existem alguns momentos e algumas situações que nos travam, que nos paralisam. E é isso que aconteceu com Josué. Josué não era um cara que não conhecia Deus. Josué não era um cara que no histórico dele era um cara omisso, medroso. Não, Josué era um homem valente, mas em uma certa situação da vida dele, ele paralisou. Aí Deus vem diretamente para conversar com ele e fala assim: ô Josué, meu servo Moisés morreu. O que Deus estava querendo dizer para ele? Cara, acabou. Tudo que aconteceu lá atrás, aconteceu. Não dá mais para voltar. Moisés não vai ressuscitar aqui. Você não vai mais estar debaixo da liderança do Moisés. Agora é você e eu, cara. Agora sou eu e você, você e eu. Agora você precisa aprender a me ouvir. Não tem mais uma voz que intermedia o que eu falo para chegar até você. Agora eu quero falar diretamente com você. Agora eu quero elevar o seu nível de caminhada. Agora eu estou mostrando para você, Josué, que eu tenho um chamado diretamente com você. Olha para alguém do teu lado e fala assim: você entende que Deus tem um chamado direto com você? Irmãos, é óbvio que na igreja nós temos e passamos por um processo de preparo. É óbvio que Deus coloca pessoas na nossa vida, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, para nos orientar, para nos ajudar, sabe, para ser a voz de Deus muitas vezes na nossa vida. Mas todos nós, sem exceção, que caminhamos com o Senhor, em um momento, iremos chegar em uma situação a qual Deus vai olhar e falar assim: agora eu não vou usar mais ninguém para falar com você. O Moisés na sua vida morreu. Sabe, o pastor Lafa, o Adriel, a pastora tal, o irmão tal, a irmã fulano de tal, cara, morreu. Morreu, agora é você e eu. Está na hora de você me ouvir agora, Josué. Irmão, Josué estava ali prostrado. A palavra diz que Deus mandou ele se levantar, porque ele estava parado, sentado. E Deus olha para ele e fala assim: cara, levanta. Levanta, não se prenda aos limites que você está enfrentando. Não se prenda aos obstáculos que estão chegando na sua vida. Para de dar ênfase naquilo que está tentando te parar, e dê ênfase naquilo que quer te movimentar. Deus estava dizendo para ele: a circunstância, Moisés morreu, o povo é um povo difícil, os obstáculos à frente são complicados, mas não é momento de você parar, é momento de você se levantar e confiar que eu, o mesmo Deus que conduziu Moisés até aqui, sou o Deus que quero conduzir você aonde eu prometi que você vai chegar. A pergunta é: por que nós paramos? A pergunta é: por que você paralisa muitas vezes? A pergunta é: por que chega momentos da minha vida e da sua que nós travamos, nos sentimos ali que não tem mais nada a oferecer, nos sentimos que não tem mais nada o que ser feito, nos sentimos ali em uma situação de total limitação e falamos assim: parece que a minha vida veio até aqui e não vai mais além disso. Irmão, mentira. Nós sempre estaremos vivendo um crescimento de Deus todos os dias, mas é óbvio que alguns obstáculos são difíceis de ser superados, mas nós precisamos vencê-lo. Deus aparece para Josué, Deus fala para Josué: ó, Moisés morreu, acabou, não dá mais para voltar atrás, não tem mais a voz de Moisés para te orientar, agora é você e eu. Mas tem um porém: a mesma promessa que estava sobre Moisés, estou dizendo, está sobre a sua vida. Você vai vencer, você vai chegar aonde você pôr a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Aonde você for, ninguém terá poder contra você, porque eu sou contigo, eu estou na tua vida. Então Deus já estava ali preparando e mostrando para ele: ó, no chamado que eu tenho com você, cara, tem muita coisa para você percorrer, a qual eu já estou declarando que você será vitorioso nisso. E aí Deus, ele fala para Josué, e eu acho interessante que embora Deus esteja ali levantando Josué, animando ele, fortalecendo ele, lembrando ele que Deus era na vida dele, nós vamos ver que no versículo 6 até o versículo de número 9, Deus ele fala 3 vezes para Josué: tem de bom ânimo. Josué, você precisa ter bom ânimo. Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Quando eu olho para isso, essa ênfase que Deus está dando
para falar para Josué, cara, se esforça e tem de bom ânimo. Isso chamou a minha atenção. Eu falei, por que Deus insistiu tanto para Josué ter bom ânimo? E aí quando eu fui pesquisar o sentido da palavra ânimo, nós vamos ver que no hebraico, na qual a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento em hebraico, nós vamos ver que ânimo, ele tem o sentido de força, de coragem. Mas quando eu olho para Josué, eu vejo que ele já era um homem de força e coragem, pelo histórico dele. Nós lemos os livros anteriores, você vai ver que Josué era um cara forte e corajoso. Só que naquele momento eu olhei e eu procurei a origem dessa palavra ânimo. E sabe qual é a origem da palavra ânimo, irmãos? A origem da palavra ânimo é mente, alma, pensamento, sentimentos, tudo que está ligado à sua cabeça. A origem da palavra ânimo, ela vem de ânimos no latim, e ela quer dizer isso, mente, quer dizer pensamentos, alma, por onde tudo passa. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer para Josué é: Josué, tenha uma boa mente. Josué, trabalhe a sua mentalidade. Josué, trabalhe a sua cabeça, porque é ela que está fazendo você ser derrotado. Josué, trabalha a tua mente, cara, a tua cabeça. Você não está vendo que é aqui o problema, é aqui que você está perdendo as suas guerras, é aqui que você está desanimando, é aqui que você tem deixado o inimigo soprar que você não vai conseguir, que você não é nada em Deus, que você não vai conseguir ser usado por Ele, que você não vai conseguir caminhar com Ele, que você não vai conseguir cumprir o chamado que você tem nele. Tudo está ligado à sua mente, Josué. Então, se esforça para ter uma cabeça boa. Olha para alguém do teu lado e fala assim: se esforça para ter uma cabeça boa. Meu irmão, tudo está ligado à nossa mente. É claro que o diabo, ele é tão astuto. O diabo é tão astuto que ele descobriu isso. Ele sabe disso. E como o diabo é muito bom em distorcer, em contorcer, em acrescentar o que não tem, ou tirar alguma coisinha do que tem, ele está usando a nossa vida, a nossa mente, para trabalhar de uma forma totalmente oposta do que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Nós vemos que o nosso chamado em Deus, e eu garanto para você que você tem um chamado em Deus. Deus não chamou você, pode ter certeza. O tempo é de Deus. Não estou falando que você não possa estar aqui nos cultos, sentadinho ouvindo a palavra, sendo ministrado, aprendendo, até porque cada um tem o seu histórico de vida, o seu tempo com Deus. Tem pessoas aqui que têm caminhada de anos com Deus, tem pessoas aqui que têm uma caminhada de meses. Talvez você entrou aqui pela primeira vez ouvindo falar algo de Deus, não sei. Todos nós temos um tempo e há um processo, e nós respeitamos esse tempo e esse processo. Mas dentro do processo de Deus, Deus chama você para algo. Ele quer usar a sua vida de alguma forma. Você ainda não sabe, você ainda não descobriu, mas Deus quer te usar de alguma forma. E assim como Ele queria e quis e usou a vida de Josué, a primeira coisa que Deus está trabalhando é: Josué, eu quero que você entenda que você está desanimado, prostrado, sem saber o que fazer nessa situação, paralisado por causa da sua mente, cara. Você precisa ter a sua mente transformada, renovada. Você precisa ter a mente de Cristo. O segredo é ter a mente de Cristo. Olha para alguém do teu lado e fala assim: você tem a mente de Cristo? Irmãos, para a nossa caminhada hoje, para qualquer coisa que Deus colocar na nossa mão para fazer, para qualquer um de nós que caminha com o Senhor, que entende que Ele é Senhor, Salvador, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, e você fala assim: Senhor, eu reconheço, eu sou pecador, sou falho, necessito de salvação, necessito de um resgate, só o Senhor pode, através da obra da cruz. Reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero caminhar com o Senhor. A partir desse momento, irmãos, que você começa a caminhar com o Senhor, Deus, Ele tem um chamado na tua vida, Ele vai começar a desenvolver você para aquilo que Ele tem. Mas é necessário, o mais cedo possível, você começar a buscar ter a mente de Cristo em sua vida. Porque hoje nós estamos vivendo tempos em que tem muita gente intelectual, sabe, aquele cara que você fala um negócio, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Mas quando você olha para ele como um cristão, você olha para ele como alguém de Deus, que precisa caminhar segundo Deus, ele deixou que o entendimento, o intelecto dele sobressaísse a mente de Cristo, que era para estar operando nele. Então o que Cristo quer fazer na vida dele e dela não é feito, porque ele conseguiu ir além. O diabo é tão sujo que falou: cara, você não precisa
você pode mais, você é inteligente pra caramba. Ô meu, você é a geração que a gente tá, século 21, você pode absorver todas as informações, meu irmão. Nós nunca tivemos tanta informação igual nós temos hoje. Todo lugar que você olha é informação. Você quer saber de alguma coisa, você entra na internet, você vai descobrir. Você quer saber, às vezes não é verdade, né? Às vezes é engano, às vezes mas enfim, você entra lá, você vai achar a resposta para o que você precisa. Mas eu quero que você entenda que toda a resposta de Deus para a tua vida, ela está nesse livro, ela está na palavra de Deus. Existem situações, existem ensinos, existem ali conteúdos que elas vão simplesmente colocar você além do nível que Deus quer, que é o nível da palavra dele. É ter a sua mente se tornando uma mente de Cristo. É isso que a palavra nos diz. Eu quero ler com vocês, agora na tradução que eu costumo, a NAA, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9, 10, 12, 14 e 16, nós vamos pular alguns aqui, só para a gente concluir essa parte de mente, eu já vou finalizar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, 10, depois o 12, 14 e 16, tá? Diz assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 14: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí Paulo afirma assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aqui para uma igreja, para a igreja lá em Corinto. Que igreja era essa? Irmãos, essa era uma igreja com potencial. Se você for ler, você vai ver que era uma igreja que elas tinham um potencial em Deus. Eles fluíam nos dons do Espírito. Eles eram pessoas entendidas, eram pessoas que ali Deus trabalhava, e eles tinham o pleno poder de Deus sobre eles. Eles tinham ali a manifestação de Deus sobre a vida deles. Só que Paulo chega metendo o pé, Paulo chega arrebentando tudo, dizendo assim: meu, vocês são tão inteligentes, vocês são tão intelectuais, vocês receberam tanto de Deus, vocês estão usando tudo errado. Meu, vocês não sabem usar aquilo que Deus deu para vocês. É como se Paulo estava dizendo assim: olha, Deus deu uma Ferrari na mão de vocês, mas é como se vocês tivessem 5 anos de idade, que mal sabem dirigir, mal sabem pisar num acelerador, fazem tudo errado, fazem tudo de forma descoordenada. Meu irmão, quando nós olhamos para essa igreja em Corinto, nós vamos ver, era uma igreja cheia de divisão, cheia de orgulho, cheia de impureza sexual, imoralidade. Nós vamos ver que essa igreja, ela era uma igreja imatura. Só que aí Paulo chega dizendo assim para eles: vocês precisam da mente de Cristo sobre vocês. Porque, irmãos, entenda uma coisa, a palavra diz que as coisas de Deus, elas são discernidas de modo espiritual. O homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. É por isso que às vezes nós vamos conversar com pessoas que ainda não são espirituais, que ainda não entendem, ainda não estão profundas na palavra de Deus, e elas vão achar loucura algumas coisas. Mas para nós que estamos em Cristo, para nós que temos a mente de Cristo, como Paulo disse aqui, para nós tudo começa a fazer sentido. Então o que Deus está querendo dizer para nós? Se você tiver a minha mente, as dificuldades que você está enfrentando, elas vão começar a fazer sentido, e você vai saber como lidar com elas, você vai saber como vencer esses obstáculos que estão na tua vida, você vai saber em Deus a como lidar, a como crescer, a como vencer, a como prosseguir, e não ficar paralisado naquilo que tem tentado parar a tua vida, que tem tentado travar você, segurar você. Mas como eu disse, o inimigo, ele é tão sujo que ele está enchendo a nossa mente de coisas que não nos edificam. O inimigo, ele usa de 2 extremos, irmãos. Primeiro extremo, ele quer que você tenha mesmo, absorva conhecimento. Ele quer que você saiba de todos os assuntos. Ele quer que você se ache o mais inteligente, a mais inteligente. Ele quer que você chegue a um nível de, sem você perceber, você se tornar alguém autossuficiente. Não,
meu conhecimento. Eu já conheço muita coisa, eu já li muito, eu já vivi muito, eu já tive muitas experiências. E aí você começa, sem perceber, a ter uma mente totalmente humana, a ter uma mente totalmente natural, a que você precisa buscar resposta em tudo. Quem criou Deus? Não, eu não posso acreditar, porque eu preciso saber se Deus existe ou se Deus não existe. Nós estamos aqui fazendo um curso nas terças-feiras, e nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que em nenhum momento a Bíblia se preocupa em provar que Deus existe. A Bíblia, ela nos aponta um Deus existente, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que não tem princípio e não tem fim, que cabe a nós olharmos e pela fé crermos que Ele é, crermos que Ele existe, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Eu quero que você entenda que nós precisamos aprender a ter uma mente de Cristo, porque a mente de Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a compreender mesmo aquilo que a gente não compreende. Ele nos ensina a caminhar sobre coisas que a nossa mente não alcança. Viver pela fé é você não procurar ter resposta em tudo, mas pela fé você crê que em Cristo estão todas as respostas, e no tempo certo elas serão dadas para cada um de nós. Só que o diabo quer que você exceda tudo isso. O diabo quer que você alcance um nível de conhecimento, que você comece a questionar tudo. Eu sei que coisas, algumas delas são questionáveis, mas existem coisas, irmãos, que se a gente tentar, a gente vai começar a enlouquecer, porque a nossa mente, ela é limitada. Nós somos limitados, por isso precisamos da mente de Cristo, precisamos da mente do Senhor, para conseguir viver, não entender, mas para conseguir viver aquilo que Deus quer que eu e você venhamos a viver. Em contrapartida, alguns se sobressaem, se acham mais. Outros estão caminhando com Deus perdidos nas suas fraquezas e limitações. Estão perdidos sem saber por onde ir, como fazer, com medo. Quantos de nós não temos caminhado e o medo tem nos paralisado? Medo de fazer certo, medo de fazer errado, medo se vai dar, medo se não vai dar, medo se eu consigo ou se eu não consigo. Quantos de nós o inimigo não tem se aproveitado para enxertar em nós a insegurança, o sentimento de que você não pode, que você não consegue? E Deus está dizendo assim: com a minha mente você vai ter tudo isso liberto, você vai entender que você pode, que você consegue em mim todas as coisas que eu tenho colocado sobre a tua vida. Deus quer libertar a minha mente e a sua mente nessa manhã. Ele quer que você receba uma mente do céu, uma mente do alto, uma mente de Cristo, para que você possa não simplesmente entender e compreender, mas que você possa romper as barreiras e os limites e viver o chamado que Deus tem com você, viver aquilo que Deus te chamou para viver. Irmãos, nós não podemos ficar paralisados naquilo que Deus colocou na nossa vida. Eu fico vendo hoje, tem pessoas que param por coisas que eu não consigo entender. Tem gente que para por não concordar com uma coisa, tem gente que para porque acha que não consegue, tem gente que para porque acha que consegue mais do que todo mundo, tem gente que para por A, por B, por C. O diabo, ele está tendo, infelizmente, vitória sobre muitos que ainda não têm a mente de Cristo. Mas se você entende que você foi chamado por Ele, se você entende que o Senhor te escolheu e Ele te escolheu para algo, você precisa ter a sua mente transformada, moldada. Amém? Abra comigo aqui, para a gente finalizar, Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, na NAA mesmo. Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. Diz assim, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, eu não estou vivendo nada de bom, eu não estou vivendo a tua vontade ainda. Por que será? Sua mente está impedindo você de viver o que Deus já quer derramar sobre a tua vida. Sabe, eu falava com um pessoal que eu sempre olho para a minha vida e eu vejo muitas limitações, desde lá de trás. E eu aprendi a confiar e olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso da tua mente, eu não alcanço isso, eu não consigo, eu não me enxergo como um pastor, eu não me enxergo como alguém que o Senhor possa usar desde lá de trás. E aí a única coisa que eu fiz foi: Senhor, só não me deixa ter uma mente arrogante a ponto de achar que eu sei tudo, mas também não me deixe ter uma mente medrosa a ponto de não dar um passo de fé naquilo que o Senhor tem comigo. Então, equilibra a minha mente,
traz a mente de Cristo, a sua mente para mim, porque eu quero começar a ver as coisas da maneira que o Senhor vê. Eu quero começar a enxergar as coisas da maneira que o Senhor enxerga. Eu quero entender que muitas vezes o mundo vai dizer algo, mas o Senhor vai estar dizendo outra coisa. Eu quero ir naquilo que o Senhor está dizendo, não naquilo que o mundo está dizendo. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito. Deus nos formou perfeitos, imagem e semelhança dEle. O pecado veio na nossa vida através de Adão e Eva, e o pecado nos deformou. Aí Cristo vem e morre por nós, e através do Evangelho, agora Cristo nos transformou. O processo de Deus é esse: fomos criados, formados, perfeitos. O pecado veio para nos deformar, mas o Evangelho de Cristo chega para nos transformar. A questão é, você quer ser transformado? A questão é, você está disposto, assim como o apóstolo Paulo, um cara totalmente intelectual, um cara que conhecia de tudo das leis da época dele, um cara que era o top do top na questão conhecimento. Ele entendeu que quando o Evangelho chegou na vida dele, ele precisou abrir mão de tudo aquilo que ele conhecia e sabia, para viver a mente de Cristo na vida dele. Ele se humilhou, ele se tornou mais humilde, ele se tornou alguém ensinável, alguém disposto a aprender aquilo que Cristo estava ensinando na vida dele. Ele aprendeu a viver e falar assim: tudo aquilo que eu aprendi, absorvi até aqui, eu sei que é mérito de um esforço, é mérito de uma dedicação, mas até aqui tem me parado a enxergar Cristo. Meu irmão, sabe quando foi que Paulo teve a sua visão aberta? Quando ficou cego. É uma contradição interessante, né? Quando nós olhamos para a história de Paulo, a mente de Paulo foi aberta, a visão espiritual dele foi despertada quando ele ficou cego. A palavra diz que ele estava a caminho de Damasco, indo perseguir a igreja, com todo o seu poder natural, com todo o conhecimento e a autoridade que ele tinha. E a palavra diz que Cristo se apresenta para ele como uma grande luz forte naquele caminho. E naquele momento ele fica cego, ele cai como morto. E ali ele ouve aquela voz de Jesus dizendo para ele: Saulo, né? Por que me persegues? Aí ele diz: Senhor, ele diz: sou eu. E a partir de agora, eu quero resetar tudo aquilo que na tua mente estava travando você. E eu quero colocar a minha mente em você, para que você viva o propósito que eu tenho na tua vida. Irmão, o sentido é, sua inteligência, seu intelecto, suas capacidades. Eu quero te dizer que sem a mente de Cristo não servem de nada para o Evangelho. Seus medos, suas limitações, muito mais, não servem de nada para o Evangelho. Você só vai conseguir caminhar e romper e viver o chamado de Deus para a tua vida, se você entender que só o que você tem não é suficiente. Você precisa de algo além, algo que vem de Deus, algo que é a mente do Senhor sendo colocada em você, para que você possa compreender, viver, entender, caminhar na direção que Deus quer. Então talvez você está travado, paralisado. Pastor, eu tenho medo. Pensa num medo que eu tenho de ser usado. Pensa num medo que eu tenho de ter uma oportunidade. Pensa num medo que eu tenho, uma insegurança que eu tenho de fazer as coisas de Deus. A mente de Cristo resolve isso. Ela desbloqueia. Porque esse medo é seu, irmãos. Quem te chamou para fazer é Deus, e quem te chama assume o compromisso. Era o que Deus estava dizendo para Josué aqui, que ele falou: Josué, tem de bom ânimo. Josué, receba a minha mente. Porque aquilo que é limitação para você, sou eu quem vou agir nessa limitação. Aquilo que paralisa você, que causa medo em você, sou eu quem vou agir. Eu estou contigo, eu não vou te desamparar, eu vou te dar vitória em tudo isso. Meu irmão, quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos que nada mais somos nós, tudo é Ele. É Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem capacita, é Ele quem derrama, é Ele quem desbloqueia, é Ele quem ajusta, é Ele quem faz. Então olha para alguém do teu lado, para a gente acabar, e fala assim: está disposto a receber a mente de Cristo hoje? Está disposta a receber a mente de Cristo hoje? Meu irmão, o teu problema está aqui, ó. Não está aqui, tá? Porque nós começamos a olhar e falar assim: não, o problema é a igreja que eu vou, o problema é o pastor que eu tenho, o problema é o grupo que eu estou inserido, não, o problema é a família que eu nasci, não, o problema são as pessoas que estão à minha volta, não, o problema é o local de trabalho que eu tenho, as pessoas que estão ali, não, o problema é lá, e sempre um dedo apontando, não, o problema é isso aqui, ó. O problema é mente, é cabeça.
Se você tiver a mente de Cristo na tua vida, você vai ver que tudo que parece um problema externo estava só refletindo o maior de todos os problemas que está dentro de mim e de você. Quando você vencer esse problema, você vai ver que é tudo muito mais simples do que você pensa e imagina. Deus, Ele já preparou um caminho para te dar vitória. Deus já tem um processo de abrir mares para você passar. Deus já tem um processo de te capacitar a vencer exércitos. Deus já tem para você condições de você romper, viver e ir muito além do que você imagina. Mas você só vai viver isso se você tiver a mente de Cristo. Se você falar: Senhor, eu quero pensar igual ao Senhor, eu quero andar igual ao Senhor, eu quero fazer igual ao Senhor. O que o Senhor faria? Como o Senhor se portaria? Eu quero enxergar a maneira que o Senhor está enxergando, eu quero agir da maneira que o Senhor age. Tudo está ligado a ter uma mente de Cristo para fazer exatamente da maneira que Cristo quer que você faça. Fazer do teu jeito vai dar errado, fazer do jeito de Deus vai dar certo. Então não vai ter luta, vai ter problema, claro que vai ter problema, mas vai dar certo. O sentido de tudo é o resultado. Deus quer te dar bons resultados, mas com a mente de Cristo na sua vida. Amém? Fica de pé. Tenha bom ânimo. Olha para alguém do teu lado e fala assim: tenha bom ânimo, irmãos. Receba a mente de Cristo. Permita que Deus transforme a sua vida pela renovação do entendimento. O mundo hoje quer moldar você segundo os costumes e o padrão do mundo, mas Deus está dizendo: não permita que o mundo seja a sua forma. Eu sou a tua forma. É da maneira que eu quero que você seja que você precisa ser. Você precisa viver da maneira que eu quero que você viva para você ter sucesso. Então permita que Deus trabalhe a tua mente, que Ele liberte você de você mesmo. O meu e o seu, né? O meu maior inimigo não é o diabo, o meu maior inimigo sou eu. O seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é você mesmo. A sua mente limitada, bloqueada, confusa. Sabe, essa mente que o diabo contorce, confunde, essa mente que o diabo oprime e deixa você refém dos seus medos, das suas inseguranças. Comece a orar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero romper, eu quero ter a sua mente, eu quero progredir, eu quero acrescentar algo no reino, eu quero viver o teu querer e a tua vontade. Transforma a minha maneira de pensar, transforma a minha maneira de agir, através de uma renovação na minha mente, para que eu possa viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em minha vida. Amém? Fecha os teus olhos aí. Se você nessa manhã permitir, o Espírito Santo irá trabalhar na tua mente. Ele irá desconstruir muita coisa que o inimigo construiu aí dentro. Sabe, nós estamos vendo uma geração cheia de intelecto, de sabedoria humana, de conhecimento humano, mas tão vazias do conhecimento de Deus, porque elas permitiram que fosse construído na mente delas, no coração delas, coisas que não edificam, coisas que não servem para a caminhada com Cristo. Eu não estou dizendo que você não tenha que buscar crescimento intelectual, conhecimento, pelo contrário, quanto mais você puder conhecer, quanto mais você puder buscar ser uma pessoa intelectual, conhecendo vários assuntos, vários temas, é de suma importância, mas não permita que nada do que você conhece no mundo domine a sua vida. É você com a mente de Cristo que vai dominar tudo aquilo que acontece no mundo. Você vai ser luz na vida de quem está em trevas. Você vai ser sal na vida de pessoas. Você vai fazer a diferença na vida de quem ainda não conhece Cristo, através da mente de Cristo na tua vida, através de você caminhar segundo a mente de Jesus em você. É isso que nós precisamos. Precisamos ser desconstruídos e sermos transformados e ter uma mente de Cristo em nós. Fecha os teus